Livro Emmanuel, Parte 2. Roma e a Humanidade. Meus caros amigos, alguns de vós que aqui vos achais, possuís dedicação e amor à casa da luz e da verdade. É lícito, portanto, procuremos corresponder aos vossos esforços e aspirações de conhecimento, ofertando-vos todas as coisas do Espírito, dentro das nossas possibilidades, para que vos sirvam de auxílio na escalada difícil da verdade. Numerosas são as falanges de seres que se entregam à difusão das teorias espiritualistas e que operam, na atualidade, o milagre do ressurgimento da filosofia cristã, em sua pureza e antanho. É que chegados são os dias das explicações racionais de todos os séculos que tendes atravessados com os olhos vendados para os domínios da espiritualidade. Devidos aos preconceitos das posições sociais e sentimentos de utilitarismo de vários sistemas religiosos e filosóficos, desvirtuados em suas finalidades e em seus princípios, nossos desejos seriam os de que a nossa voz fosse ouvida, veiculando-se a palavra da imortalidade sobre toda a terra. Todavia não serão feitos em vão os vossos apelos. Por constituir tema de interesse geral para quantos mourejam nas faínas benditas do conhecimento da verdade, subordinei estas palavras à epígrafe Roma e a Humanidade, a fim de levar-vos a minha pequena parcela de instrução sobre o catolicismo que, deturpado nos seus objetivos as lições do Evangelho, se tornou uma organização política em que preponderam as características essencialmente mundanas. Roma em seus primórdios. Fundada em tempos remotíssimos por agrupamentos de homens que experimentavam a necessidade de recíproca defesa e proteção mútua, edificou-se Roma sobre as lendas de Rômulo, do rapto das Sabinas e outras. Habitada por indivíduos acostumados à rudeza, tornou-se populosa com os esforços de habitantes que constantemente lhe vinham dos núcleos circunvizinhos, vindo a ser em breve a cidade que se transformaria na célebre república, depois império, e que tão fortemente predomina sobre os destinos humanos. Como, porém, não é objeto de nossa palestra o estudo da história universal, sintetizemos para alcançar nosso desiderato. O cristianismo em suas origens. Edificante é a investigação, o estudo acerca do cristianismo nos primeiros tempos de sua história. Edificante lembrarmos as apagadas figuras de pescadores humildes, grosseiros e quase analfabetos de enfrentarem o extraordinário e secular edifício erguido pelos triunfos romanos, objetivando a sua reforma integral. Afrontando a morte em todos os caminhos, reconheceram em breve que inúmeros espíritos oprimidos os aguardavam e com eles se transformavam em anunciadores da causa do Divino Mestre. A história da Igreja Cristã nos primitivos séculos está cheia de heroísmos santificantes e de redentoras abnegações. Nas 10 principais perseguições aos cristãos, de Nero a Diocleciano, vemos pelo testemunho da história gestos da beleza moral, dignos de monumentos imperecíveis. Foi assim que, contando com a animadversão das autoridades da filosofia em voga na época, os seguidores de Cristo sentiram forte amparo na voz esclarecida de Tertuliano, Clemente de Alexandria, Orígenes e outras sumidades do tempo. Os bispos de Roma.
Nos primitivos movimentos de propaganda da nova fé, não possuíam nenhuma supremacia os bispos romanos entre os seus companheiros de episcopado, e a igreja era pura e simples, como nos tempos que se seguiram ao regresso do seu divino fundador às regiões da luz. As primeiras reformas surgiram no quarto século da vossa era, quando Basílio de Cesareia e Gregório Nazianzeno instituíram o culto aos santos. Os bispos romanos sempre desejaram exercer injustificável primazia entre os seus co-irmãos. Todavia, semelhantes pretensões foram sempre profligadas, destacando-se entre os vultos que as combateram e venerável figura de Agostinho, que se tornara adepto fervoroso do crucificado à força de ouvir as prédicas de Ambrósio, bispo de Milão, a cujos pés se prosternou Teodósio o Grande, penitenciando-se das crueldades perpetradas ao reprimir a revolta dos Tessalonicenses. Desde o primeiro concílio ecumênico de Nicéia, convocado para a condenação do cisma de Ário, continuaram as reuniões desses parlamentos eclesiásticos, onde eram debatidos todos os problemas que interessavam ao movimento cristão. Datam essas famosas reuniões as inovações desfiguradoras da beleza simples do Evangelho. Ainda aí, contudo, nesses primeiros séculos que sucederam à implantação da doutrina de Jesus, destinada a exercer tão acentuada influência na legislação de todos os povos, não se conhecia em absoluto a hegemonia da Igreja de Roma, entre as outras congêneres. Somente no princípio do século VII, a presunção dos prelados romanos encontrou guarida no famigerado imperador Focas, que outorgou a Bonifácio a primazia injustificável de bispo universal. Consumada essa medida que facilitava ao orgulho e ao egoísmo toda a sua nociva expansibilidade, tem-se levado a efeito até hoje os maiores atentados que culminaram em 1870 na declaração da infalibilidade papal. Inovações e dogmas romanos. A doutrina de Jesus, concentrando-se à força na cidade de Césares, aí permaneceu como encarcerada pelo poder romano e, passando por consecutivas reformas, perdeu a simplicidade encantadora das suas origens, transformando-se num edifício de pomposas exterioridades. Após a instituição do culto dos santos, surgiram imediatamente os primeiros ensaios de altares e paramentos para cerimônias eclesiásticas, medidas aventadas pelos pagãos convertidos, os quais constantemente foram adaptando a Igreja a todos os sistemas religiosos do passado. O dogma da Trindade é uma adaptação da Trimurti da Antiguidade Oriental, que reunia nas doutrinas do Brahmanismo os três deuses, Brahma, Vishnu e Shiva. É verdade que as coisas inacessíveis ainda à vossa compreensão e que constituem os mistérios celestes só vos podem ser transmitidas em suas expressões simbólicas. Mas o catolicismo não pode aproveitar-se desse argumento para impor-se como única doutrina infalível e soberana. Ele era uma escola religiosa como qualquer outra que busque nortear os homens para o bem e para Deus, mas que perdeu esse objetivo pecando constantemente por orgulho dos seus dirigentes, os quais raras vezes sabem exemplificar a piedade cristã. A história do papado é a do desvirtuamento dos princípios do cristianismo.
porque pouco a pouco o evangelho quase desapareceu sob as suas despóticas inovações, criaram os pontífices ou latinos rituais, o culto das imagens, a canonização, a confissão auricular, a adoração da hóstia, o celibato sacerdotal, e atualmente 90% das instituições são de origem humaníssima, fora de quaisquer características divinas. As pretensões romanas. Perdido o cetro da sua hegemonia na antiguidade, o espírito de supremacia perdurou, entretanto, na grande cidade, outrora teatro de todos os aviltamentos e corrupções da humanidade. Foi dessa ânsia de operar em retrospecto da história que nasceu provavelmente o desejo de o bispo romano arvorar-se em chefe do cristianismo, o que Roma perdera. Com o progresso e com a expansão dos povos, reaveria nos domínios das coisas espirituais. E assim aconteceu. O Vaticano, porém, não soube senão produzir obras de caráter exclusivamente material, tornando-se potência de poder e autoridade temporais. Afogou-se na vaidade, obtendo o que procurava, porquanto tem o seu império na terra, que ainda não é o reino de Jesus. O seu fastígio, as suas suntuosas basílicas, as suas pomposas solenidades, recordam o politeísmo e as dissipações da sociedade romana, e quando o sumo pontífice aparece em vossos dias na sede gestatória, é o retrato dos cônsules do antigo Senado, quando saíam a público, precedidos de vítores. O símile é perfeito. Meu objetivo foi mostrar-vos a inexistência do selo divino nas instituições católicas. Toda a força da Igreja na atualidade vem da sua organização política, que busca contemporizar com a ignorância. O milagre que se operou em alguns espíritos de eleição, como o divino inspirado da Umbria, gerou-se da beleza do Evangelho e dos tempos apostólicos unicamente porque entre Jesus e o Papa, entre os apóstolos e os clérigos, há uma distância imensurável. O Vaticano conservará seu poderio enquanto puder adaptar-se a todos os costumes políticos das nacionalidades. Mas, quando o Evangelho for integralmente restabelecido, quando a onda de uma reforma visceral purificar o ambiente das democracias com a luminosa mensagem da fraternidade humana, desaparecerá, não podendo ser absolvido na balança da história, porque ao lado dos poucos bens que espalhou está o peso esmagador das suas muitas iniquidades. A base religiosa. No futuro, viverá a humanidade fora desse ambiente de animosidade entre a ciência e a religião, e julgo mesmo que em nenhuma civilização pode a primeira substituir a segunda. Uma e outra se completam no processo da evolução de todas as almas para o Criador e para a perfeição de sua obra. As suas aparentes antinômias que derivam na atualidade da compreensão deficiente do homem em face dos problemas transcendentes da vida, serão eliminadas dentro do estudo, da análise e do raciocínio. O tóxico do intelectualismo. Nos tempos modernos, mentalidades existem que pugnam pelo desaparecimento das nações religiosas do coração dos homens, saturadas do cientificismo do século e trabalhadas por ideias excêntricas sem perceberem as graves responsabilidades dos seus labores intelectuais. Porquanto há de colher o fruto amargo das sementes que plantaram nas almas jovens e indecisas. Pede-se uma educação sem Deus,
o aniquilamento da fé, o afastamento das esperanças de uma outra vida, a morte da crença nos poderes de uma providência estranha aos homens. Essa tarefa é inútil. Os que se abalançam a sugerir semelhantes empresas podem ser dignos de respeito e admiração quando se destacam por seus méritos científicos, mas assemelham-se a alguém que tivesse a fortuna de obter um oásis entre imensos desertos. Confortados e satisfeitos na sua felicidade ocasional, não veem as caravanas inumeráveis de infelizes cheias de sede e fome, transitando sobre as areias ardentes. Experiência que fracassaria. O sentimento religioso é a base de todas as civilizações. Preconiza-se uma educação pela inteligência, concedendo-se liberdade aos impulsos naturais do homem. A experiência fracassaria. É ocioso acrescentar que me refiro aqui à moral religiosa, que deverá inspirar a formação do caráter e do instituto da família, e não ao sectarismo do círculo estreito das igrejas terrestres que costumavam envenenar aí no mundo o ambiente das escolas públicas, onde deverá prevalecer sempre o mais largo critério de liberdade de pensamento. Falo do lar e do mundo íntimo dos corações. No dia em que a evolução dispensar o concurso religioso para a solução dos grandes problemas educativos da alma do homem, a humanidade inteira estará integrada na religião, que é a própria verdade, encontrando-se unida a Deus pela fé e pela ciência, então irmanadas. A falibilidade humana. Em cada século, o progresso científico renova a sua concepção acerca dos mais importantes problemas da vida. Raramente os verdadeiros sábios são compreendidos por seus contemporâneos, se as contradições dos estudiosos são o sinal de que a ciência envolve sempre, elas atestam igualmente a fraqueza e inconsistência dos seus conhecimentos e a falibilidade humana. O sublime legado. Diz-se que o pensamento religioso é uma ilusão. Tal afirmativa carece de fundamento. Nenhuma teoria científica, nenhum sistema político, nenhum programa de reeducação pode roubar do mundo a ideia de Deus e da imortalidade do ser, inatas no coração dos homens. As ideologias novas também não conseguirão eliminá-la. A religião viverá entre as criaturas, instruindo e consolando como um sublime legado. Religião e religiões. O que se faz preciso em vossa época é estabelecer a diferença entre religião e religiões. A religião é o sentimento divino que prende o homem ao Criador. As religiões são organizações dos homens, falíveis e imperfeitas como eles próprios, dignas de todo o acatamento pelo sopro da inspiração superior que as faz surgir. São como gotas de orvalho celeste misturadas com os elementos da terra em que caíram. Muitas delas, porém, estão desviadas do bom caminho pelo interesse criminoso e pela ambição lamentável dos seus expositores, mas a verdade um dia brilhará para todos, sem necessitar da cooperação de nenhum homem. Sabedoria integral e ordem inviolável. Cabe-nos, pois, a nós que depois da morte já não encontramos nenhum ponto de dúvida, exclamar para os que creem e esperam: ó irmãos nossos que confiais na providência divina dentro da escuridão do mundo,
Do portal de claridade do além-túmulo, nós vos estendemos mãos fraternas. Nossas palavras correm pelo mundo como sopro poderoso de verdades. A morte não existe e o espírito é a única realidade imutável da existência. Todas as Babilônias do passado jazem no pó dos templos com as suas glórias reduzidas a um punhado de cinzas, mas dentro do universo 1000 laços nos unem. Sobre as ruínas, sobre os escombros das civilizações mortas e dos templos desmoronados, nós viveremos eternamente. Uma justiça soberana, íntegra e misericordiosa preside aos nossos destinos. Na terra ou no espaço, unamos os nossos esforços pelo bem coletivo. Guardai convosco o sagrado patrimônio das crenças, porque, acima das coisas transitórias do mundo, há uma sabedoria integral e uma ordem inviolável. Lutemos, pois, com destemor e coragem, porque Deus é justo e a alma é imortal. A necessidade da experiência. Em vossos dias, a luta a cada momento recrudesce sobre a face do mundo. Inúmeras causas a determinam e Deus permite que elas sejam intensificadas. Em benefício de todos os seus filhos, todas as classes são obrigadas a grandes trabalhos, mormente aos trabalhos intelectuais, porquanto procuram com afinco a solução da crise generalizada em todos os países. Ponderando a grande soma dos males atuais, buscam elas remédios para suas preocupações, espantadas com a situação econômica dos povos, cuja precariedade recai sobre a vida das individualidades, multiplicando as suas angústias na luta pelo pão cotidiano. O quadro material que existe na Terra não foi formado pela vontade do Altíssimo, ele é o reflexo da mente humana, desvairada pela ambição e pelo egoísmo. O céu admite apenas que o mundo sofra as consequências de tão perniciosos elementos, porque a experiência é necessária como chave bendita que descerra as portas da compreensão. Cada um, pois, medite no quinhão de responsabilidades que lhe toca e não evite o trabalho que eleva para as alturas. O momento das grandes lutas. Há quem despreza a luta, mergulhando em nociva impassibilidade ante os combates que se travam no seio de todas as coletividades humanas. A indiferença anula na alma as suas possibilidades de progresso e oblitera os seus germes de perfeição, constituindo um dos piores estados psíquicos, porque, roubando a individualidade, o entusiasmo do ideal pela vida, a obriga ao estacionamento e à esterilidade. Prejudiciais em todos os aspectos à sua carreira evolutiva. Semelhante situação não se pode, todavia, eternizar, pois para todos os espíritos, talhados todos para o supremo aperfeiçoamento, raia cedo ou tarde o instante da compreensão que nos impede a contemplar os altos cimos. A alma estacionária, até então refratária às pugnas do progresso, sente em si a necessidade de experiências que lhe facultarão o meio de alcançar as culminâncias vislumbradas. Atira-se aí à luta com devoção e coragem. Vezes inúmeras, fracassa em seus bons propósitos, porém é nesse turbilhão de incessantes combates que ela evoluciona para a perfeição infinita, desenvolvendo as suas possibilidades, aprimorando os seus poderes, enobrecendo-se, enfim. Os planos do universo são infinitos.
Para os desencarnados da minha esfera, o primeiro dia do espírito é tão obscuro como o primeiro dia do homem o é para a humanidade. Somente sabemos que todos nós, indistintamente, possuímos germes de santidade e de virtude que podemos desenvolver ao infinito. Podendo conhecer a causa de alguns dos fenômenos do vosso mundo de formas, não conhecemos o mundo causal dos efeitos que nos cercam, os quais constituem para vós outros encarnados matéria imponderável em sua substância. Se para o vosso olhar existem seres invisíveis, também para o nosso eles existem, em modalidade de vida que ainda estudamos nos seus primórdios, porquanto os planos da evolução se caracterizam pela sua multiplicidade dentro do infinito. Aqui reconhecemos quão sublime é a lei de liberdade das consciências e dessa emancipação provém a necessidade da luta e do aprendizado. O progresso isolado dos seres. A ciência, a arte, a cultura, a virtude, a inteligência não constituem patrimônios eventuais do homem. Conforme podeis observar, semelhantes atributos só se revelam na Terra nos organismos dos gênios, os quais representam a súmula de extraordinários esforços individuais. Em existências numerosas de sacrifício, abnegação e trabalho constantes, todos os seres, portanto, laboram insuladamente na aquisição dessas prerrogativas de acordo com as suas vocações naturais, dentro das lutas planetárias. Paulatinamente vencem imperfeições, aparam arestas, aniquilam defeitos em suas almas, norteando-os para o progresso, último objetivo de todas as nossas cogitações comuns. O futuro é a perfeição. Integrada no conhecimento de suas próprias necessidades de aprimoramento, a alma jamais abandona a luta, volta às existências preparatórias do seu futuro glorioso. Reúne-se aos seres que lhe são afins, desenvolvendo a sua atividade perseverante e incansável nos carreiros da evolução. Em existências obscuras, ao sopro das adversidades, amontoa os seus tesouros imortais, simbolizados nas lições que aprende devotamente nos sofrimentos que lhe apuram a sensibilidade. Cada etapa alcançada é um ciclo de dores vencidas e de perfeições conquistadas. O que significam as reencarnações? Cada reencarnação é como se for um atalho nas estradas da ascensão. Por esse motivo, o ser humano deve amar a sua existência de lutas e de amarguras temporárias, porque ela significa uma bênção divina, quase um perdão de Deus. A golpes de vontade persistente e firme, o espírito alcança elevados pontos na sua escalada, nas quais não mais estacionará no caminho escabroso, mas sentirá cada vez mais a necessidade de evolução e de experiência que o ajudarão a realizar em si as perfeições divinas. Pela revivência do cristianismo. Irmãos e amigos, ainda é para o estudo e a prática do Evangelho em sua primitiva pureza que tereis de voltar o vosso entendimento se quiseres salvar da destruição o patrimônio de conquista grandiosas de vossa civilização. Época de desolação. Tocastes a época da desolação, em que os homens não mais se compreendem uns aos outros, a morte de todos os vossos ideais de concórdia, a falência dos vossos institutos pró-paz, requerem a atenção acurada da sociologia, e esta somente poderá solucionar os problemas que vos assoberbam, cheios de complexidades e transcendência, com o estudo do Evangelho do Cristo, porém não segundo os ditames da convenção social que há muitos séculos vem transformando o ideal de perfeição
do crucificado num acervo de exterioridades que os homens adotaram por questões de esnobismo ou de acordo com os interesses da facção ou da personalidade. Novos sistemas políticos sobre as bases dos nacionalismos que vem criando no seio dos povos a terrível autarquia, ou sobre os alicerces frágeis desse comunismo que objetiva a extensão do sagrado instituto da família, apenas correrão o orbe com a sua afeição de ideologias ocas, envenenando os espíritos e intoxicando as consciências. A norma de ação educativa. O psicólogo, o pedagogista, ou formados nas novas gerações para entrarem na arena da luta a prol do aperfeiçoamento de cada individualidade sobre a Terra, terão de buscar a sua norma de ação dentro do próprio cristianismo em sua simplicidade inicial, se não quiserem que a humanidade atinja a culminância dos arrasamentos e das destruições. As religiões literalistas passaram desdobrando com as suas filosofias sobre a fonte da humanidade um manto rico de fantasias e de concepções variadas, mas baldas de essência e de espírito que lhes vivificassem os ensinamentos. A falha da Igreja Romana. A Igreja Católica, amigos, que tomou a si o papel de zeladora das ideias e das realizações cristãs, pouco após o regresso do Divino Mestre às regiões da luz, falhou lamentavelmente aos seus compromissos sagrados. Desde o Concílio Ecumênico de Nicéia, o cristianismo vem sendo deturpado pela influenciação dos sacerdotes dessa igreja. Deslumbrados com a visão dos poderes temporais sobre o mundo, não valeu a missão sacrossanta do iluminado da Úmbria, tentando restabelecer a verdade e a doutrina de piedade e de amor do crucificado para que se solucionasse o problema milenar da felicidade humana. As castas, as seitas, as classes religiosas, a intolerância do clericalismo constituíram enormes barreiras e abafarem a voz das realidades cristãs. A moral católica falhou aos seus deveres e às suas finalidades. A Espanha atual, alimentada de catecismo romano desde a sua formação, é bem como os seus incêndios e depredações de tudo o que fora feita, um atestado da falência dos ensinamentos ou da orientação de Roma para alcançar o desiderato do progresso coletivo e da ética social. Não nos é lícito influenciar os homens e as suas instituições. Todavia, podemos apreciar a influência das ideias sobre as massas, apreciando-lhes os resultados. É o que desejamos evidenciar, solicitando vossa atenção para o complexo de fenômenos dolorosos de ordem social e política que vindes observando há alguns anos. Fazendo-o, temos o objetivo de vos demonstrar a que resultado conduziu os povos à deturpação da palavra do Cristo e a necessidade de voltar-se ao raciocínio individual e coletivo para a compreensão dos deveres que dela decorrem. O propósito dos Espíritos. O nosso propósito, na atualidade, é cooperar convosco pela obtenção da paz e da concórdia no seio da coletividade humana. Agora, filhos, já não são mais os homens os donos do trabalho, os senhores absolutos da tarefa, tomando por seus companheiros de boa vontade que se acham aí no planeta, buscando o aprimoramento anímico e psíquico onde aí se encontrem. São os gênios do espaço que, sob a égide do Divino Mestre, vêm proclamar por entre as sociedades terrenas as consoladoras verdades, as grandiosas verdades.
Já agora não mais se poderá abafar o ensinamento no silêncio escuro dos calabouços, porquanto uma nova concepção do direito e da liberdade felicita as criaturas. É em razão disso que os túmulos falam que os mortos voltam da sombra e do amontoado das cinzas para dizer-vos que a vida é o eterno presente e que a imortalidade dentro dos institutos da justiça incorruptível que nos observa e julga é um fato incontestável. Conclamando os homens, nossos irmãos, trazemos a todos o fruto abençoado de nossas penosas existências, asseverando a cada um que o problema da paz e da felicidade está solucionado no Estatuto Divino. Todas as nossas atividades objetivam a revivência do cristianismo na terra, de modo que um templo se levante em cada lar e um hostiário em cada coração. Auxiliai-nos, trazendo-nos ao concurso da vossa boa vontade, de vosso querer, ajudai-nos em nossos propósitos benditos de reedificação do templo de Jesus, de cujos altares os maus sacerdotes se descuidaram, levados pelos cantos de sereia da vaidade e dos interesses do mundo. Que o Mestre abençoe a cada um de vós, fortalecendo-vos a fé, para que possamos com ele, com a sua proteção e a sua misericórdia, vencer na luta em que nos achamos empenhados. Aqui encerro a segunda parte. Até a próxima.